Fala, fiel! Tamo de volta com mais um vídeo para falar do nosso todo-poderoso Corinthians. E hoje o papo é sério, porque a situação do Hugo Souza virou assunto quente dentro e fora do clube. O goleiro tá numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar voltar aos gramados e, ao mesmo tempo, garantir uma nova convocação para a seleção brasileira. E olha, o cara tá levando isso a sério demais, viu? Tem trabalhado dobrado, forçando a recuperação do ombro lesionado, mostrando aquela garra que a gente gosta de ver em quem veste o manto alvinegro. O Hugo sofreu uma lesão de grau 2 no ombro, daquelas que costumam demorar entre 2 e 3 semanas para cicatrizar completamente. Só que o cara não quer saber de esperar o tempo padrão, não. Desde que sentiu a contusão, ele vem acelerando tudo, cumprindo à risca as etapas de transição do departamento médico para o campo, e mostrando que está determinado a voltar o quanto antes. O problema é que, por mais que o esforço dele seja admirável, uma lesão de ombro em goleiro é sempre delicada. Cada movimento errado pode agravar o quadro, e o Corinthians não quer correr o risco de perder o jogador por mais tempo. Mesmo assim, o Hugo tá lá, focado, com aquele olhar de quem quer muito estar em campo já neste domingo, quando o Timão enfrenta o Grêmio às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Na cabeça dele, essa partida pode ser decisiva para tudo. O Hugo sabe que a convocação da seleção brasileira acontece na segunda-feira, e que estar jogando pode ser fundamental para seguir no radar do técnico Carlo Ancelotti. Ele foi titular no último amistoso da seleção, contra o Japão, lá em Tóquio, em outubro. Foi um jogo complicado, o Brasil acabou perdendo por 3-2, e o Hugo acabou levando algumas críticas, principalmente pelo terceiro gol. Muita gente achou que ele poderia ter saído do gol para interceptar o lance. Mas, sinceramente, falha todo goleiro tem. E o que não dá é para crucificar um cara por um erro num amistoso, ainda mais quando ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Corinthians. Mesmo assim, ele sabe que o futebol tem memória curta, e é justamente por isso que ele quer estar em campo contra o Grêmio, para mostrar que tá firme, recuperado e pronto para vestir a amarelinha de novo. O departamento médico do Timão está sendo cauteloso. O pessoal entende que o Hugo é um ativo importante do clube, e que o momento pede equilíbrio. O time ainda tem pela frente uma semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para dezembro, e não dá para arriscar agravar uma lesão agora e perder o goleiro num jogo decisivo desses. Internamente, a conversa é justamente essa, ver até o sábado como o ombro vai reagir, discutir com o preparador de goleiros, a comissão técnica e os médicos para decidir se ele vai pro jogo. O próprio Hugo tem participado dessas conversas, mostrando que entende os riscos, mas que também quer muito estar lá defendendo o Corinthians. O cara é competitivo, tem ambição, e quer aproveitar essa fase para consolidar o nome dele tanto no Timão quanto na seleção. É claro que, no fundo, a prioridade dele é o Corinthians, isso ninguém duvida. Mas é normal que ele também pense na convocação, até porque vestir a camisa do Brasil é o sonho de qualquer jogador. E, convenhamos, depois de tudo que ele passou na carreira, seria uma coroação justa vê-lo sendo chamado de novo. O Hugo tem essa característica de não desistir fácil, de buscar sempre mais, e isso é algo que o torcedor corintiano costuma valorizar. Afinal, se tem uma coisa que o torcedor do Timão entende é o valor do esforço, do cara que se doa em campo mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Agora, a verdade é que o Hugo tá sob uma pressão dupla. Se ele joga contra o Grêmio e o ombro responde bem, ele mostra pro Ancelotti que tá pronto. Mas se ele for se sente de novo, pode colocar tudo a perder, a vaga na seleção e até o restante da temporada. É uma linha tênue, e por isso o clube vai decidir com cuidado. O departamento médico quer evitar qualquer tipo de recaída, ainda mais porque a posição de goleiro exige muito do ombro. Qualquer queda, qualquer choque, pode ser o suficiente para reabrir a lesão. Então, por mais que o torcedor queira vê-lo em campo, é preciso pensar também no longo prazo. Um sacrifício agora pode custar caro mais para frente. E tem mais, o Hugo não é o tipo de jogador que se esconde. Ele é daqueles que assume responsabilidade, que chama o jogo, que grita com a defesa, que vive o Corinthians de corpo e alma. Ele já deixou claro que quer estar em campo, mas respeita a decisão do clube.
Ele até comentou internamente que entende se a comissão optar por poupá-lo, mas que vai lutar até o último treino para provar que tem condições de jogar. E essa mentalidade agrada demais à diretoria e à torcida. Porque, no fim das contas, o torcedor quer ver justamente isso, o jogador que não foge da luta, que quer ajudar, que tem ambição de vestir a camisa com orgulho. Na seleção, o Hugo sabe que a concorrência é pesada. Os amistosos de novembro serão contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa. E, mesmo sendo jogos considerados mais tranquilos, o técnico vai usar essas partidas para observar o elenco e testar opções para o próximo ciclo. Por isso, o Hugo quer muito estar nessa lista. Ele entende que cada oportunidade é valiosa, ainda mais depois das críticas que recebeu no amistoso contra o Japão. E o pensamento dele é simples, só vai reconquistar a confiança de todos mostrando rendimento em campo. E é por isso que esse jogo contra o Grêmio virou praticamente uma final pessoal para ele. Agora, falando em Corinthians, o clima dentro do clube é de foco total. O time vem em busca de estabilidade, e o Dorival Júnior tem tentado ajustar a equipe para chegar forte nas decisões que vêm por aí. E, enquanto Hugo se esforça para voltar, a comissão técnica trabalha pensando em alternativas. O Felipe Longo tem treinado bem, mas o Hugo ainda é visto como a principal referência da posição. Todo mundo sabe que, quando ele está em campo, o time ganha confiança lá atrás. E é justamente isso que o técnico quer, segurança no gol para deixar o time mais solto na frente. A ausência dele tem sido sentida, mas ninguém quer apressar nada e acabar perdendo o goleiro pro resto da temporada. O mais curioso é que, mesmo lidando com tudo isso, o Hugo tem mantido bom humor. Ele sabe que vive um momento delicado, mas tem recebido o apoio da torcida, dos companheiros e até da comissão técnica. O pessoal do clube comenta que ele chega cedo, faz tratamento, treina o que pode e ainda incentiva os colegas durante os treinos. Esse tipo de postura contagia o grupo, mostra liderança e compromisso. E, para um goleiro jovem, é um sinal de maturidade enorme. Ele não tá ali só para cumprir tabela, ele quer fazer história com a camisa do Corinthians. Agora, se ele realmente for pro jogo contra o Grêmio, vai ser um daqueles momentos em que o estádio inteiro vai segurar a respiração a cada defesa. Porque todo mundo sabe o quanto o Hugo tá se esforçando para estar lá. E, se conseguir jogar bem e o Timão vencer, o nome dele volta a ser comentado não só aqui, mas também lá fora, no ambiente da seleção. O futebol é assim, em poucos dias, a narrativa pode mudar completamente. Um jogo bom e o cara é exaltado, um erro e já começam as críticas. Mas o Hugo parece entender isso como ninguém, e é por isso que tá levando essa recuperação tão a sério. A comissão técnica, por outro lado, precisa ser racional. O Dorival tem conversado com os médicos e com o próprio jogador para alinhar expectativas. Ele sabe que o Hugo é peça fundamental, mas não quer queimar etapas. O técnico tem dito nos bastidores que o objetivo é tê-lo 100% pro restante da temporada, especialmente para a semifinal da Copa do Brasil, que é o grande foco do clube no momento. Mesmo assim, o jogo contra o Grêmio é importante. É confronto direto, é jogo grande, é na nossa casa, e o torcedor quer ver o time completo. O clima na Neoquímica Arena promete ser intenso, como sempre. E, se o Hugo estiver lá, vai ser recebido com aquela energia que só a Fiel sabe passar. É o tipo de momento que define caráter de jogador, que mostra quem está disposto a se doar pelo clube. O Hugo tem esse perfil de guerreiro, e mesmo quem critica sabe que ele é um cara comprometido. Por isso, o torcedor respeita. Pode não concordar com tudo, pode até questionar se vale o risco, mas ninguém duvida da entrega do cara. E é essa entrega que faz diferença no Corinthians. O clube está passando por um processo de reconstrução, e jogadores como o Hugo representam essa nova fase, de raça, dedicação e amor à camisa. Ele sabe que o torcedor cobra, que o ambiente é exigente, mas também entende que é isso que torna o Corinthians diferente. E, enquanto o ombro ainda exige cuidado, ele segue firme, treinando, acreditando, se preparando para estar pronto no momento certo. Porque, para ele, vestir essa camisa é mais que um trabalho, é uma missão. O Hugo Souza está mostrando que ser jogador do Corinthians não é só entrar em campo.
É ter responsabilidade, é lidar com pressão, é lutar mesmo quando o corpo pede descanso. E é isso que faz dele um dos nomes mais falados do elenco hoje. A dúvida se ele joga ou não contra o Grêmio vai continuar até o último treino, mas uma coisa é certa, vontade não falta. E, quando o jogador mostra isso, o torcedor sente. A Fiel reconhece quem se entrega. E, independentemente de estar ou não em campo no domingo, o Hugo já mostrou que está disposto a ir até o limite pelo Timão. Agora, enquanto a situação do Hugo Souza movimenta o ambiente do Corinthians, tem outro assunto pegando fogo nos bastidores, a joia da base, o Dieguinho. O garoto vem sendo assunto recorrente entre os torcedores, que querem entender por que ele ainda não ganhou mais minutos com Dorival Júnior. E a verdade é que o técnico tem uma visão bem clara sobre isso. Ele gosta do Dieguinho, acredita muito no potencial do menino, mas quer lançá-lo no momento certo, sem queimar etapas. Dorival entende que o time ainda precisa atingir um nível de equilíbrio maior para que os jovens possam entrar com segurança e mostrar o melhor futebol possível. Ele quer que o elenco principal passe confiança antes de colocar mais garotos para jogar. Fontes ligadas ao clube garantem que Dorival conversa bastante com o Dieguinho nos bastidores. Ele tem trabalhado o garoto em treinos específicos, buscando lapidar o posicionamento e a leitura de jogo. O treinador vê o Dieguinho não apenas como um ponta, mas como um meia criativo, um cara para atuar por dentro, na construção das jogadas, quem sabe até como um substituto natural do Rodrigo Garro. Essa ideia tem agradado muita gente dentro do clube, porque o Dieguinho tem qualidade técnica, boa visão de jogo e sabe se movimentar com inteligência entre as linhas. Na base, ele jogava justamente dessa forma, centralizado, e foi só na Copa São Paulo que o técnico de lá resolveu improvisar o garoto pelos lados. Agora, com Dorival, a tendência é que ele volte a atuar na função onde se sente mais confortável. Essa preparação silenciosa faz parte do estilo do Dorival. Ele é um técnico que gosta de observar, preparar e depois lançar. Não é de agir por impulso. E o Dieguinho tem entendido isso. Apesar da ansiedade natural de quem quer mostrar serviço, o garoto tem trabalhado em silêncio, absorvendo as orientações, aprendendo com os mais experientes e esperando sua oportunidade. A confiança da comissão técnica é grande. E o mais interessante é que Dorival acredita que, quando o Dieguinho estrear de verdade, vai surpreender muita gente. Ele vê no garoto uma capacidade de decisão rara para alguém tão jovem. E o Corinthians também sabe o que tem em mãos. Tanto que o clube correu para renovar o contrato do Dieguinho. O novo vínculo vai até o fim de 2029, e a multa rescisória para o exterior dobrou, passando a ser de 100 milhões de euros. Isso mostra o quanto a diretoria acredita no potencial dele. É uma forma de blindar o jogador e também de mostrar para o mercado que o Corinthians não vai se desfazer fácil de suas promessas. No mercado nacional, a multa também foi reajustada, dentro dos limites da lei, e os valores exatos são mantidos em sigilo. O Dieguinho tem apenas 18 anos, mas carrega uma maturidade que impressiona. Desde que subiu pro profissional, ele tem se mostrado concentrado e comprometido, sem deslumbre. O pessoal que convive com ele no dia a dia elogia a postura, o foco e a humildade. Ele sabe que o momento certo vai chegar e que, no Corinthians, as oportunidades aparecem para quem mostra trabalho. E é justamente isso que ele tem feito, trabalhar em silêncio. Nos bastidores, alguns jogadores mais experientes também têm ajudado o garoto a se adaptar. Gente como o Cássio e o Fagner costuma conversar com ele, dar conselhos, orientar sobre pressão, torcida e rotina de elenco principal. Esse tipo de convivência é fundamental para que o Dieguinho chegue pronto quando for acionado. O Corinthians tem sofrido bastante com a oscilação de desempenho em algumas posições, especialmente nas pontas, e isso aumenta a expectativa sobre o garoto. Só que Dorival quer fazer tudo com calma. Ele já deixou claro que prefere preparar bem o jogador, deixá-lo completamente adaptado ao modelo de jogo, antes de colocá-lo em campo e correr o risco de queimar uma joia promissora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No meio de torcedores ansiosos e de bastidores movimentados, um rumor começou a ganhar força nos corredores do futebol brasileiro. Yuri Alberto,
ídolo recente do Corinthians, estaria de malas prontas para deixar o clube. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca suspiros e especulações entre os apaixonados pela camisa alvinegra. Desde sua chegada, o atacante conquistou corações e despertou expectativas com gols importantes, arrancadas explosivas e uma presença diária que impressiona até os mais céticos. Por isso, a ideia de sua saída soa como uma perda significativa para o time e deixa uma sensação de suspense pairando sobre o Parque São Jorge. Fontes próximas ao jogador e ao clube indicam que a negociação ainda está em fases iniciais, mas o interesse de clubes estrangeiros de grande porte, aliados à possibilidade de uma proposta financeiramente vantajosa, teria acendido o alerta na diretoria. Entre os torcedores, as opiniões se dividem. Uns entendem que, se for verdade, o momento pode ser estratégico para o atleta evoluir e viver novos desafios, outros não escondem a frustração de possivelmente perder uma das peças mais valiosas do elenco. Enquanto isso, no vestiário e nos treinos, o clima segue sendo monitorado de perto. Há quem diga que Yuri Alberto mantém foco total, sem deixar que os boatos interfiram em sua performance, mas o burburinho cresce cada vez mais nas redes sociais e nos bares da cidade, onde a torcida discute alternativas, potenciais substitutos e o impacto que sua saída poderia causar. O Corinthians, conhecido por não comentar rumores de mercado, ainda não se pronunciou, deixando espaço para a imaginação e a ansiedade de milhões de fãs. O que se sabe, de fato, é que a relação entre jogador e torcida é intensa, e qualquer movimento de bastidores envolvendo Yuri Alberto será acompanhado com lupa por todos os lados. Entre especulações sobre transferências e estratégias de contrato, o nome do atacante continua no centro do debate, gerando expectativas e palpites, transformando cada notícia, cada detalhe nos treinos ou entrevistas, em combustível para a chama da especulação. No fim das contas, enquanto a oficialização não acontece, resta ao torcedor apenas se preparar para o que pode ser mais um capítulo surpreendente na história recente do Corinthians, sempre marcada por emoções intensas dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!